Então esse era o meu objetivo, sempre alcançar uma pessoa desconhecida. E foi assim, cara, sempre um de cada vez, mano. Sempre. Eu não tinha uma. Na verdade, assim, eu não tenho uma meta. Você fala assim, quantos alunos você quer ter no Techstart? Cara, eu não sei te falar, mano. Eu quero mudar o máximo de vidas possível, entendeu? E aí, como é que estão as coisas, cara? Bem, estamos tentando trabalhar bastante, né, no Instagram. Sim. Fazer o máximo que eu posso, assim, postar um story e tal. Aquela coisa que diz. É o que a gente vai aprendendo, né, no Instagram, né? Você tem que postar sempre, mas não pode encher muito, né? Você não tem aquela competitividade de conteúdo para aparecer para as pessoas. Sim, exatamente. Tem vídeo que tá dando umas 500 visualizações, né? Uma média, assim, de uma pessoa, sabe, gerando algum contato, ainda nenhuma venda de pessoas que eu não conheço, né? Mas eu tenho para mim que depois de começar a passar de 1000 visualizações, começa a converter em venda real, né? É aquilo que o Flávio Augusto falou, não existe meia venda, né? Sim, exatamente. Se você fica na proporção de 0,5%, assim, né? Sei lá, de um milésimo, né? De conversão. Se você fez 500, não existe meio, né? Sim, então exatamente. Dá essa sensação, tipo, você sente que tá progredindo, né? A sensação de entusiasmo, né? Claro que qualquer pessoa ia querer plantar uma coisa num dia e colher no outro, né? Mas Sim, né, Deus não fez o mundo desse jeito, né? Não que é fez, bom, tempo, né? E nada é assim, cara. Tudo Nada é constância. Eu acho que até, inclusive, se fosse assim, as pessoas, tipo assim, desistiriam muito rápido, tá ligado? Uhum. Primeiro que é meio que um filtro natural, né? Por quê? Essa dificuldade faz com que várias pessoas desistam no meio do caminho. E quem faz, quem executa, na verdade, é só aquele 1% que consegue quebrar essa cadeia, né? Essa semana eu vi um cara comentando um conselho do MrBeast, né? Aquela coisa que o cara só fala no final, né? O conselho do MrBeast dá e quase ninguém segue. Perguntam pra ele como que faz pra ter tanto sucesso no YouTube, né, por exemplo, que ele é o maior da história, né? E ele fala, pô, posta, acho que não sei se é 1000 ou se é 100 vídeos, acho que é 100 vídeos. Posta 100 vídeos que aí eu te conto, né? Aí acontece que as pessoas postam 100 vídeos e nunca voltam a perguntar pra ele, porque o cara já desenvolveu tanto com aquele processo, né? Ele já não precisa mais daquele conselho que ele estava querendo quando tinha 10 vídeos postados. Então, exatamente. Até mesmo porque é o seguinte, né? Tudo é a regra de Pareto, né? Os 80-20. Por que posta 100? Porque de 100, 2 vão viralizar, 20 vão viralizar, entendeu? 5 vão viralizar. E é quando você estoura, entendeu? Você pode olhar dele lá, ele tem, sei lá quantos vídeos deve ter, sei lá, mais de 5 mil vídeos, vamos dizer assim. E quantos que realmente viralizaram, entendeu? Uhum. Então é por isso que eu falo pra você, por isso que ele fala, posta 100 vídeos. Por quê? Primeiro que a constância, né, vai fazer com que você tenha resultado. E depois de muito postar, cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo assim, ó. Eu tinha os vídeos da estética automotiva lá que você lembra, certo? Eu fiz 400... Até a Larissa, minha filha me perguntou quantos vídeos eu tinha no canal. E ela quer montar um canal também, né? E ela perguntou quantos vídeos eu tinha no meu canal. Aí eu falei, eu tinha 416. Caraca, velho. Não sabia que era tanto. Eu tinha 416 vídeos. E isso eu tô falando só de estética automotiva. Os que eu dava dica de empreendedorismo eu não conto porque batia pouquíssimas visualizações. Só quem era engajado mesmo no canal que assistia os vídeos que eu postava de empreendedorismo. Então se você colocasse lá, devia de ter tipo assim, uns 800, 400 vídeos, 416 vídeos de estética, mais uns 400 vídeos de dica. Que eu dava... Chegou uma época que eu dava uma dica de manhã e uma de tarde todos os dias. Era um propósito que eu fazia, sabe? E desses 416 vídeos, só 5 viralizaram, sabe? Que bateram mais de 200 mil visualizações. Mas foi o que trouxe, tipo assim, todos os seguidores que tem lá hoje, entendeu? Só que não existe você postar só esses 2 vídeos, né? Não tem como. Primeiro que você não sabe qual que é. Possível, né? Você não, postar só esses 2 porque eu só preciso de 2 pra bater 200 mil. Exatamente. O problema é que as pessoas querem o resultado no primeiro e no segundo vídeo, entendeu? Esse é o problema. E o problema é que esse primeiro e o segundo vídeo você nunca sabe qual que vai ser. Eu acho que eu fui estourar o meu primeiro vídeo, já tinha mais de 100 vídeos feitos, mano. Qualquer pessoa tinha desistido, assim. É que eu sou meio maluco, né, cara? Tipo, eu não desisto até dar certo. Essa é a diferença.
Mas como foi, assim, esse processo, assim, até chegar vamos supor, quando passou de 80, como você se sentiu no meio do caminho? Como assim, você fala assim de frustração, alguma coisa do tipo? Você te frustrou, se você falou, não, eu não vou desistir antes de bater o 100, como é que foi isso? Cara, na verdade, assim, eu sempre queria que uma só pessoa visse. O meu objetivo é que uma pessoa visse, entendeu? Então, todos os vídeos eu postava pra que uma pessoa visse, mas essa pessoa não podia ser do meu ciclo de amizade. Entendeu? Uhum. Não podia ser meus parentes ou amigos tal. Tinha que ser uma pessoa desconhecida. Então, esse era o meu objetivo, sempre alcançar uma pessoa desconhecida. E foi assim, cara, sempre um de cada vez, mano. Sempre. Eu não tinha uma. Na verdade, assim, eu não tenho uma meta. Você fala assim, quantos alunos você quer ter no Techstart? Cara, eu não sei te falar, mano. Eu quero mudar o máximo de vidas possível, entendeu? Tipo assim, quantas? Não sei. Uma vez eu tava indo na pandemia, né? Foi o que mais eu tive esse sentimento. Eu sempre tive esse sentimento de querer ajudar as pessoas sem cobrar nada, assim. Acho que é um bagulho muito meu isso daí, entendeu? E na pandemia foi que eu entendi que a melhor forma que eu podia ajudar alguém era realmente com conhecimento, mano. Nenhuma pessoa que eu fosse fazer um Pix ou dar um dinheiro, eu mudaria a vida dela. Tipo, aquele dinheiro não dura nada, cara. Não mudaria a minha vida. Tipo assim, imagina se eu achasse uma pessoa na rua em assim, condições de pobreza, tá ligado? Se eu pegasse e desse R$ 1.000 pra pessoa, R$ 100, R$ 1.000, primeiro que eu não posso dar mais, porque eu também não sou rico assim, entendeu? Mas se eu desse R$ 1.000, o que eu ia mudar essa vida? Em nada. Essa pessoa ia pegar esse dinheiro, ia comprar o alimento, comer, mas R$ 1.000 em alimento, ainda mais como o Brasil tá hoje, acaba muito rápido. Ainda mais que criança, né? 2 ou 3 crianças. Exatamente. Só de carne a pessoa gasta 400 conto. Então, mas eu falo assim, mesmo se a pessoa racionasse, porque ela tá numa condição de miséria, racionasse, demorasse pra comer, tipo, gastasse aquele dinheiro assim, bem fracionado. Vamos supor que demorasse 5 meses pra acabar o dinheiro. Ela tá numa condição difícil. Então ela vai gastar bem pouquinho. Pouca proteína, muito carboidrato. O que ia acontecer? Ela ia esquecer muito rápido que eu dei o dinheiro, da onde veio aquela fonte de renda. Ela ganhou, ela não plantou, ela não pescou, então aquela fonte de renda pra ela ia esquecer muito rápido de onde ia vir. Não ia mudar a vida dela, não ia fazer, tipo assim, algo valoroso na vida dela. E não ia acrescentar nada. Tipo assim, ela não saberia como conseguir mais R$ 1.000 daquele. Entendeu? Agora, se eu ensinasse uma pessoa o poder do empreendedorismo, e que ela pode, tipo assim, vendendo bala, vendendo paçoca, coisas que são óbvias, mas se você empregar as técnicas certas, ela poderia mudar de vida, entendeu? Foi por isso, inclusive, que eu abri a estética automotiva, porque eu achava que se eu fosse ensinar informática para as pessoas, tipo, eu ia travar o cérebro delas, entendeu? Tipo, ia ser algo muito difícil. Era o que eu pensava. Tá? Tipo assim, vou ensinar informática, vai ser algo muito difícil. Então eu fiz o quê? Aprendi estética automotiva, que eu achava que estética automotiva ia ser mais fácil. Por quê? Porque tecnologia você usa 100% praticamente do cérebro. Tipo assim, tudo muito com a cabeça. Você vai programar um firewall, às vezes você não usa equipamento nenhum, assim, não compra nada. Já o cliente já tem o firewall. Você usa 100% da sua capacidade mental para programar um firewall. Mas se a pessoa conseguisse vender um serviço como estética automotiva, ela usaria mais a questão braçal. Então, pra mim, ela teria que aprender mais. Tipo assim, aprender menos, vamos dizer assim. Sabe? Tipo, ia ser mais fácil ela fazer uma habilidade manual, na minha concepção, pensando no pensamento que eu tinha lá na pandemia em 2018, né? Pra 19. Mas faz sentido, sim. Porque você atinge qualquer pessoa, né? Sim. Qualquer pessoa que tá com força de vontade, quer ganhar um dinheiro, quer fazer alguma coisa, vai conseguir aprender, né? Sim. E aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu vi que estética automotiva também é difícil pra cacete. É muito mais investimento. Você precisa comprar os produtos, politriz, você precisa comprar, tipo assim, logo de cara, eu investi ali na minha estética automotiva, cara, por baixo uns R$ 50.000. Pra ter ela do jeito que ela era. Piso é tipo 10 pau pra você fazer o piso daquela garagem. A garagem da minha casa era vaga pra 8 carros. Então só pra eu colocar piso, eu gastei por baixo ali uns R$ 10.000. De iluminação eu gastei mais uns R$ 10.000, porque eu tinha iluminação pra fazer polimento e outra pra fazer avaliação. Então eu já tinha uns R$ 20.000 de piso e iluminação. Mais maquinário, compressor, 2 politrizes que você tem que precisar da rotativa e da rotorbital, o conjunto de boinas. Cara, eu tinha uns R$ 50.000, R$ 60.000 investido. E aí foi quando a minha mulher falou, mano, isso daí você não acha que essa brincadeira ficou cara demais, não? Não é melhor você vender uns serviços? E foi aí que eu comecei a vender serviço de estética. Falei, puta, mano, como que a pessoa vai começar do absoluto zero
E, tipo, vai começar a estética automotiva. Não dá, mano. Tipo, ela não tem Aí foi que a Márcia falou assim, cara, mas peraí, da onde que veio o capital pra você montar a estética? Da onde, cara? Do meu trabalho, com informática. Ela falou, então, tá aí o X da questão. Ela deu checkmate em você, né? Eu falei, pode crer, É que pra mim, eu achava que informática seria muito difícil de colocar numa linguagem simples pra que qualquer um pudesse entender. Foi o que eu pensava, entendeu? Tipo assim, qualquer pessoa mesmo. Eu não tô falando de você, que é um rapaz jovem, inteligente. Eu não tô também diminuindo a capacidade cognitiva de ninguém. Mas desde que o jovem pudesse aprender, mas a pessoa velha também pudesse aprender, tipo, 50, 60, 70, mas pessoas mais velhas, não velha, mas um pouco mais velhas. Eu achava que, tipo assim, ia ter uma limitação, porque é muita teoria. E aí foi que eu resolvi colocar em prática a lei de Pareto, 80-20, e ensinar somente 20% que as pessoas precisam para fazer dinheiro, entendeu? Certo? Então assim, a gente já começou a conversar e tudo mais, e deu 13 minutos aí de introdução, e aí eu queria que você se apresentasse. Você não falou quem você é, não falou seu nome. Vamos nos apresentar para quem não conhece a gente. Eu não sabia, pô, pensei que era só pra nós dois. Não, pô, Eu sou o Ricardo, tenho 27 anos, trabalho já há 14 anos no ramo têxtil. Eu sou formado em administração e gestão financeira e estou migrando para a tecnologia. Sobretudo porque foi uma paixão antiga, assim. Eu já mexi em computador antes mesmo de saber ler. Meus pais escrevem isso, eles não entendem como que eu fazia isso, mas eu acabava fazendo. Eu simplesmente sabia onde que eu tinha que clicar para fazer as coisas que eu queria, né? E quando você me apresentou o projeto, né? O Mestres da Tecnologia, Techstart, né? Naquele momento eu estava aprendendo programação. Estava aprendendo Python. Na verdade, até antes de aprender Python, eu estava buscando sobre anúncios online. Eu tinha descoberto que isso existia. E uma coisa levou a outra, porque eu entendi que para você vender anúncios online, eventualmente você tem que oferecer um site para um cliente. E aí, para oferecer um site, você tem que aprender a programar de alguma maneira. Claro que existem soluções mais simples, mas eventualmente é isso. Nesse caminho, eu descobri a linguagem de programação Python. Acabei tirando algumas certificações, aprendi o básico. E aí, nesse momento de sair do básico, foi quando você me falou que ia lançar esse curso, né? E eu me apaixonei. Eu falei, pô, acho que tem muito mais a ver mexer com hardware, né? Hardware, por si só, já tem um nome que é da hora, né? Mexer com coisa pesada, né? Sim. A parte da lata mesmo, né? Você bota a mão e faz. Ao longo do tempo, você vai entendendo que é a tua maneira mais eficiente de trabalho, assim, que tenha mais a ver com a tua personalidade, como você é mais produtivo efetivamente, né? E essa coisa de você ver um sistema complexo, procurar falhas, detectar e consertar elas, e eventualmente procurar maneiras de melhorar aquilo, eu acho que era a maneira ótima de eu trabalhar, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu me identifiquei tanto com essa parte de hardware, né? E redes também. E faz parte disso, né? De investigação, teste, e tentar de outra maneira, e ser resiliente, tentar de novo. Isso acho que casou muito com a minha personalidade. Eu vou inventar um termo, né? Personalidade de trabalho, né? Sim. Não, mas é isso mesmo. Eu vejo que muitas pessoas que começam com informática, elas já logo de cara, tipo assim, pensam em programação. E eu acho que assim, se você realmente tem o dom para programação, que você nasceu para isso, que você gosta, você entende, porque programação ela é muito complexo. Você tem que ter um raciocínio diferente do comum. É um raciocínio de... como posso dizer assim, ó? Quando você vai abrir a água da sua casa para você lavar a louça ali na torneira, você mecanicamente você faz isso. Você vai lá e abre. Um programador, ele quer entender, e se a torneira não funcionar? E se não sei o quê? E se? Tipo assim, você tem que pensar muito na lógica intrínseca da informática. E às vezes as pessoas ela não têm o perfil para isso. E não é querendo desmerecer. Eu não tenho perfil para programador. Eu tentei ser programador, tá? Eu acho que realmente a maioria das pessoas que ela começam com informática é pensando em ser programador. Elas não conseguem enxergar a possibilidade grande que ela tem de trabalhar com informática na parte de hardware, redes e resolvendo problemas básicos do cotidiano, sabe? Tipo, uma impressora que quebrou, um computador que quebrou, um monitor que precisa ser trocado. Coisas que as pessoas precisam do dia a dia. Então elas acham que elas têm que ser programadoras. Então elas vão entrar para trabalhar com informática para ser programadoras. Só que quando elas começam a estudar, elas começam a ver que para você ser um programador, a teoria por detrás envolvida é gigantesca. E elas começam a perceber que elas não têm um raciocínio tão lógico como precisa para ser programador, entendeu?
E, cara, isso não é desmérito. Eu não tenho esse raciocínio tão lógico para ser programador. Eu sou muito mais de resolver problemas. Quando um problema aparece, eu gosto de pegar e resolver o problema. É exatamente o que uma pessoa que trabalha com redes faz. Toda hora alguém tenta invadir, a gente resolve. Tenta invadir, a gente resolve. Então a gente fica o tempo todo resolvendo problemas. E programador fica muito pensando na solução de como que aquilo tem que rodar. Então, se você segue o seu sonho e vai se tornar programador, elas não entendem que a base de quem programa é hardware, é redes. Porque para um sistema funcionar, você já viu algum sistema que foi feito para funcionar somente para uma coisa e nada mais, não liga com mais nada, não junta com mais nada? Esse programa não existe. Esse programa foi feito para trabalhar em um ambiente. Então, onde vai ligar a questão do RH, vai ligar a questão da produção, vai ligar com a questão da diretoria, que vai ligar. Então, um sistema ele funciona em o quê? Redes. E você já viu alguém conseguir programar sem ter um computador para programar? Não existe, né? Não existe. Você precisa do computador para programar. Ninguém programa numa máquina de escrever. Ninguém programa no papel. Todo mundo programa em um computador. Então, primeiro, se você aprendesse sobre hardware, você saberia arrumar o computador quando você se tornasse programador e seu computador quebrasse, você não precisava contratar uma pessoa, você mesmo resolvia. Certo? Então, menos tempo você ficaria obsoleto ou ficaria sem trabalhar porque o seu computador quebrou. Ou minha internet parou de funcionar. O cara precisa chamar um técnico para continuar programando. E se ele soubesse o fundamental de informática, ele mesmo resolveria. Ou seja, aprender hardware e redes resolveria os problemas para que o seu próprio trabalho desse continuidade. E eu digo que isso deveria ser para todas as pessoas. Qualquer área. Desde do gari, da faxineira, até a pessoa que trabalha no administrativo de uma empresa. Informática deveria ser conceito básico, como aprender o básico de inglês, ou como você aprender qualquer outra... o básico de ciências, o básico de biologia, o básico de história. O básico de finanças, e inclusive, por falta dos básicos certos, é que o Brasil tá como tá. Se a gente aprendesse o básico de finança e soubesse lidar com o próprio dinheiro, não tinha tanta pessoa ferrada. Se você soubesse o básico de informática, você saberia fazer um currículo corretamente. Você saberia utilizar o computador para você conseguir cliente, conseguir emprego de uma forma muito mais fácil. Você saberia pagar contas de formas mais fáceis. Você saberia quando você tá caindo num golpe ou não, entende? Tudo isso se você soubesse o básico de informática, certo? E o básico de informática, se você hoje aprender, você consegue ganhar dinheiro muito rápido. Em poucas semanas você consegue formatar o computador de uma pessoa, fazer um trabalho de instalação e fazer a renda para você aprender a tal programação, que vai te levar muito tempo de aprendizado para você se tornar um programador. Para você ganhar dinheiro igual um cara que inicia em hardware, você vai levar muito tempo fazendo programação. Enquanto o cara já tá ganhando um salário de 4, 5, 6 mil, você ainda tá indo como sênior ali, como júnior em programação. Por quê? Porque ninguém vai dar um software, um RP ferrado na mão de um júnior para programar. Ninguém vai dar um banco de dados, que é o coração da empresa, para um cara que iniciou há 1 a 2 anos mexer com isso. Mas o cara que mexe com hardware e redes, no primeiro ano ele já tá ganhando dinheiro, porque é muito rápido, né? As pessoas faz aí, resolve e já era. Então por isso que eu falo assim, se as pessoas entendessem que informática básica é o começo para se tornar um programador e é um começo para ela evoluir no emprego dela como um todo, tinha muito mais pessoas aprendendo informática, entendeu? Não só para fazer renda ou se tornar uma profissão, mas para que ela se destacasse no mercado de trabalho. Tô errado? Não, certíssimo. Então assim, por exemplo, mais para frente, eu até acho que você pode buscar o seu sonho de se tornar um programador e você tem total capacidade. Eu não tenho dúvidas, ainda mais conhecendo você, né, o tanto que você se desenvolveu, que você evoluiu, eu não tenho a mínima ideia, até muito mais do que eu tive lógica de programação você vai ter, mas isso com certeza. Mas uma coisa você vai perceber quando você se tornar um programador, que o programador morre cedo. Isso ficou todo doido, né? Cara, porque é um trabalho muito massivo. E é um trabalho que demora muito para você ver resultado. E isso causa muita tensão. E até questão de estudos mesmo, sabe? Que programador sofre muito de ansiedade por causa da demora de obter resultado. Para você fazer um software como um RP, uma pequena empresa, você vai levar pelo menos de 1 a 2 anos. De 1 a 2 anos você fazer um RP. 15 mil linhas, né? Exatamente. Então, assim, e dá pau, e volta, e dá retrabalho. E é isso que as pessoas não entendem. Se elas estivessem conciliando um sonho de programar junto com o prático e o rápido, elas ganhariam dinheiro e muito mais rápido. Mas eu diria, Jorge, que a chave virou, cara. Assim, incomoda um pouco você sentir que deixou um pouco de
de coisa para trás, né? Mas a gente aprende que nenhum tipo de conhecimento se desperdiça, né? Não tem uma coisa que você vai aprender e você aprendeu para nada, né? Sim, exatamente. Agora, eu me vejo muito mais lidando com grandes infraestruturas do que programando, sei lá, algum tipo de projeto, entendeu? Sim. Por exemplo, o programador vir falar comigo do que eu ir para falar com um cara de redes, entendeu? Sim. Eu acho que é mais interessante por esse lado, sabe? Sim. E da metodologia, o que você tá achando, Ricardo, do Techstart, enfim, da forma que eu decidi ensinar? Se bem que esse ano aqui de 2026 eu mudei praticamente tudo, né? Eu entendi que seria muito mais fácil se eu desse mais ferramenta para vocês conseguir achar os clientes, conseguir montar a empresa, logo e tudo mais. Coisa que, tipo assim, para vocês é meio que perca de tempo, né? Ficar desenhando um logo, você tem que pagar essa pessoa. Então essas agentes de IA que eu criei foi mais para facilitar, para que vocês focassem em vender, né? Então eu abri muito a mente em relação a isso. O que você achou? O que você tá achando? Eu acho fantástico, porque acho que o maior gargalo, né? O maior ponto de decisão é justamente quando a pessoa tem que deixar de ser um profissional por um instante e virar um empreendedor. E toda ajuda é bem-vinda quando você precisa se tornar um empreendedor, sobretudo porque não é para qualquer pessoa. E você ter ferramentas que vai te ajudar a facilitar esse processo, de maneira com que você, igual você mesmo fala, não trave, isso é uma coisa maravilhosa. Porque, assim, não é justo um cara que seja um baita de um gênio de hardware, que ele perca tempo decidindo como vai ser o logo dele, que cores ele vai usar, que paleta de cores, qual fonte, qual tipografia. Isso é importante, mas ele não precisa perder tempo com isso. Ele acho melhor ele perder tempo não, né? Gastar energia, investir energia em procurar maneiras de como ele vai fazer aquilo de maneira mais eficiente, como ele vai atender melhor os clientes, como ele vai chegar nos clientes. Acho que isso é a parte que é mais intrigante, mais prazerosa, né? E é o que dá resultado de verdade. Sim. E a IA que eu criei lá, você testou? Aqui, Prospecta Cliente? Essa ainda não, cara. Essa é da prospecção não. Testa, ela tá muito bacana. Preenche lá as informações do seu bairro e tal, e ela vai te dar um monte de opções de grupos locais. Sabe que eu tenho uma empresa... Que grupos locais são esses? Vamos lá. Você sabe que eu tenho uma empresa de CFTV, câmera, alarme, né? Segurança. Sim. Então, assim, chegou uma solução que a prefeitura lançou junto com uma empresa, que era essa de vigilância solidária, onde você colocava câmeras nos bairros e aí você tinha que vender a câmera, vender a solução para os moradores ali do bairro, né? E logo que lançou isso daí, eu comprei 2 unidades. Você comprava por bairro, 2 localidades. Eu comprei Vila Formosa, Jardim Guarani, alguma coisa assim. Eu comprei essas 2 localidades. E aí, cara, a gente ficou nessa questão, como que a gente vai achar cliente para vender esse serviço, entendeu? E aí a gente tentava prospectar, os clientes não aceitavam, e aí a gente começou a fazer o trabalho dos grupos dos moradores. Você sabia que todo o bairro tem um grupo de morador? E esse grupo de morador fica registrado na prefeitura da localidade. É obrigatório, precisa ter. Talvez você não faça parte desse grupo de morador, porque eu também não fazia parte do grupo de morador do meu bairro. Mas existem todas as prefeituras exigem um grupo de moradores, e esses moradores, cara, eles são engajados. Os caras têm página na internet, eles têm grupo de WhatsApp, e é sério mesmo, porque assim, como eu só tinha 2 regiões, a gente conversava com o pessoal de outras regiões. Então todas as regiões têm o grupo. Você vai lá na prefeitura, ou você pesquisa no Rotary da sua região, e vai estar lá o grupo, o número do grupo, e aí através desse grupo você prospecta. E aí você começa a fazer parte das reuniões. Existem reuniões a cada 15 dias dos moradores dos bairros. E esses grupos é como se fossem uns maçônicos, cara. Eles se trocam serviço entre eles, sabia? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com maçonaria. Tô dando um exemplo só pra ilustrar. Fica uma aula viva, tá? Isso. E não tem só o Rotary, tem vários outros grupos dentro. Quando você entrar na prefeitura, você vai ver que às vezes tem 23, 24, 25 grupos de moradores daquela cidade. E eles brigam por saneamento, eles brigam por recapear. Você já parou pra ver que às vezes você tá com a sua rua tudo lascada e do nada vem alguém e mapeia, vai lá e recapeia a sua rua? Não é o prefeito que passou lá e viu que tava zoado, e não tem o estudo, também não é o IBGE, é os moradores do bairro
que fala assim, mano, essa rua aqui tá zoada, precisa dar um talento. E aí, de um lado, aparece lá o carro da prefeitura. Não foi que a prefeitura é boazinha e vou dar um presente pra aquele bairro. Não, não é assim não, cara. O grupo de morador fica brigando pelas ruas do bairro. E aí você, dentro desse grupo de bairro, cara, tem, sei lá, 300, 400 comerciantes dentro daquele bairro. São pessoas que têm comércio de tecido, comércio de fruta, tem... Então, quando você entra nesse grupo, eles te perguntam com que você trabalha e começam a contratar os serviços de você. Entendeu? Então, ali, às vezes, tem 3, 4 pessoas de TI lá dentro, mas não tá dando conta. Aí você é mais um e eles começam a te passar o serviço. Se o serviço for bom, você já vira o oficial do grupo. Olha que legal, mano. Tem uma outra... Pô. Cara, em todos os bairros. Em todos Quer dizer, eu imaginava que isso deveria acontecer, mas não sabia que tinha esse caminho de acesso a essas coisas, né? Sim. Aí imagina que ali naquele grupo que você tá inserido ali dos moradores, você começa a fazer o network, começa a trocar ideia, começa a conversar, começa a participar das reuniões. Aí você descobre que existe um grupo dos tecelões. Aí você começa eu posso prospectar lá? Porque você fez amizade com o cara fala, não, pode. E aí você prospecta naquele grupo dos tecelões. Aí você descobre que tem um das escolas. Aí você descobre que tem um... E quando você vai ver, cara, é uma rede imensa de forma de você prospectar. Só que, por exemplo, as pessoas não sabem, como você não sabia, e como até eu ter o problema, né? Até você ter um problema, você nunca sabe da solução. Até eu ter o problema de ter comprado 2 franquias de câmera, ter gasto, acho que, sei lá, uns 80, 90 mil nas franquias e não sabia vender essas câmeras. Porque eu trabalhava muito com indicação, orçamento, faz o serviço e recebe. Então eu comprei, não sabia vender, e aí foi que eu descobri que existiam esses grupos, mano, e aí começamos a vender pra caramba, esse negócio estourou, e depois que estoura e a prefeitura vê que é bom, o que ela faz? Tirou isso da mão dos instaladores e pegou pra ela fazer, entendeu? E aí eles descobriram um outro método. Ensaio deles, né? E aí eles descobriram uma outra forma de rentabilizar isso, e tirou da nossa mão. Mas beleza, eu ganhei o tempo que eu fiquei lá, eu ganhei meu dinheiro e tudo mais. Então, o que a minha IA faz? Eu, lembrando dessa situação, né, porque para facilitar para vocês, eu programei ela para procurar o Rotary da sua localidade ou grupos que estão na internet da sua localidade. Por exemplo, se você que mora na Moca, Tatuapé, sei lá, você coloca Tatuapé, e aí ela vai pesquisar quais são os grupos que estão registrados, que estão declarados do Tatuapé. E aí ele vai te dar. E você se apresenta. E aí ele também vai te dar também como você fazer isso, né, de uma forma inteligente. Hoje você vai mandar mensagem para 10, hoje você vai mandar mensagem para 5, entre em contato com esses, entendeu? Foi isso que eu programei na IA, para que ela facilite essa junção, para você poder fazer isso de forma orgânica, em vez de você investir dinheiro e fazer isso de tráfego pago. Porque tem como você fazer tudo isso daí utilizando o tráfego pago, né? Você faz anúncio para empresas locais, e você para comércios locais, você vai conseguir vender. Mas como que você faz isso no orgânico? Porque para mim, você deve investir parte do que você fatura. Isso é meio que óbvio pra mim. Se eu faturo 10 mil, eu tenho que tirar ali pelo menos 5% de reverba de marketing. Pelo menos 5%. Se eu faturo 20, tira 5%. Agora que eu faturo 100, não, aí você vai tirar 10%, cara. Vai pôr em marketing. Porque tudo que você pôr em marketing vai voltar. Com estratégia certa, de forma certa, volta pra você. Mas como que você faz isso começando do absoluto zero, sem R$1 de caixa? Você faz isso utilizando a IA que eu criei, e aí ele vai te dar todos os grupos, você prospecta, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos você não investiu nada, entendeu? Você quer menos trabalho, investe dinheiro. Você quer mais trabalho e menos investimento, você faz da forma mais trabalhosa. Então, é isso que eu criei. E mesmo assim, a IA facilita para você te dar um plano, né? De como você prospectar para isso te render mais frutos, entendeu? Aí uma outra coisa que eu queria perguntar para você, se você não quiser falar, não tem problema nenhum. Mas assim, desde que você começou, você pode abrir pra gente o quanto que você já ganhou? Você tem uma ideia de quanto que já entrou pra você de grana mesmo, falando de dinheiro? Cara, eu não me esforcei muito não, velho. Eu devia ter dado mais atenção. Chegou uns R$800. R$800? Cara, tá bom, R$800 a mais que você não tinha, né? Cara, eu acho bom. Mas agora com essa nova metodologia, que eu vou ficar mais em cima do pé de vocês, em cima do seu, em cima do pé de todos os alunos. Mano, eu tenho certeza que vocês vão faturar mais, entendeu? Isso é certeza absoluta. Por quê? Porque quanto mais resultado você tiver, mais resultado eu tenho também, entendeu? Sim. Concorda? Imagina que, cara, é realmente um jogo de ganha-ganha. Imagina assim, você tá faturando aí 10 pau por mês, 20 pau por mês, te sobrando 8, porque faturamento não é uma coisa que lucro, certo? Imagina que você tá faturando 15 mil por mês.
certo? Pagando todos os seus custos, tá te sobrando 10 livre, certo? Tá melhor que CLT, né? Sobrando 10 livre pra você. E eu lanço um outro programa que vai te dar mais um passo à frente, porque vai te ensinar a faturar agora, em vez de 15, vai te ensinar a faturar 30. Você vai comprar, cara. Porque você viu que funciona, certo? Ou eu tô errado? Lógico. Então, quanto mais você ganha, mais eu ganho. Então agora vocês estão lascados, cara, que eu vou ficar no pé de vocês até vocês faturarem pelo menos 15 mil reais por mês aí, ó. Então, cara, depois que você fizer o tráfego orgânico ali e começar a pegar os seus clientes que já estiver faturando, eu vou te ensinar a fazer o tráfego pago. E aí você vai... cliente vai correr atrás de você, entendeu? E aí você vai ganhando cada vez mais. Logicamente que vai chegar uma hora que aquilo ali... Você precisa dar um segundo passo, né? Vai chegar uma hora que o faturamento vai travar. Mesmo que você prospecte mais, ponha mais pessoas, não vai crescer. Porque aí tem uma limitação do mercado, entendeu? Porque até mesmo porque você vai vender tempo por dinheiro, certo? Vai vender o seu tempo por dinheiro. Ou você vai começar a colocar muitas pessoas para te ajudar, e aí acontece uma coisa muito que você vai entender com o passar do tempo, quando você monta o seu negócio. Quando é você sozinho, você acaba lucrando mais do que quando você tem funcionário. Porque aí agora você começa a dividir o lucro, entendeu? O bolo, né? O bolo fica dividido, né? Então, assim, vai chegar uma hora, você vai ver que isso é a escala. Você vai crescendo, aí vai ficando muito gostosinho. Você põe mais um, e aí agora você passa a ganhar 20. Certo? Mas você ganhava 15 sozinho. Aí você passa a ganhar 20. Aí paga 2, sobra 3. Aí você vai colocar mais um, aí você vai ver que você vai ganhar 25. Só que chega uma hora que isso começa a meio que o gráfico começa a meio que dar uma queda. E aí você vê que se pôr mais pessoa não vai dar mais dinheiro, vai dar prejuízo. Tem um ponto ótimo, né? Exatamente. E aí quando você pivota o seu negócio, você começa a fazer outra coisa. Aí você começa a fazer o quê? Vender produto. Certo? E aí para vender produto, eu tenho as fontes. Depois vou fazer um curso sobre isso. Aí imagina, você tá faturando 20 pau, aí eu ensino você a vender produto, você estoura, passa a vender 50 mil. Então é um jogo de ganha-ganha. A minha ideia é essa. É que eu ensine vocês, fiquem no pé, mano, você vai ver, esse ano vocês vão estourar, cara. Entendeu? Vão vender muito serviço, vai ganhar muita grana, e aí a gente vai crescer junto. Isso é a minha promessa aí pra vocês. Eu creio, Jorge, eu tenho muita fé, cara. Muita fé em você, muita fé em Deus também, muita fé em mim. Cara, e eu tenho muita fé em você e nos meus alunos, cara. Então eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro. Então assim, mas, pô, imagina que se você não estivesse fazendo nada, tivesse 100% parado, você não tinha ganhado esses 800 reais. Pelo contrário, tinha gasto com outras coisas, certo? Enquanto você tá trabalhando, você não tá gastando. Então, cara, acho uma boa quantia. Vamos buscar mais. Então, assim, vamos bater mais papo como esse. Vamos ter mais aulão. Então, agora eu tô montando um aulão de rede social. Como você criar coisas que engajam. Como ter uma rotatividade de publicação. Porque, cara, não cai no conceito que você vai estourar e vai ser o blogueirinho, porque não vai. Porque a gente não faz conteúdo que cai no gosto popular. A gente não faz dancinha, não tem mulher pelada, não tem, cara, a gente faz conteúdo... Não é a Virgínia, né? Exatamente. A gente faz conteúdo chato, cara. Sinceramente, conteúdo que a pessoa só pensa em você quando o computador dela deu problema. Eu falo muito sobre a analogia da privada entupida. Você conhece a analogia? Não, fala aí. Porque imagina o seguinte, cara, você nunca pensa na sua privada, certo? Você não pensa. Você só pensa nela quando você vai dar uma barrigada. Lógico. Certo? E ela tá lá, e beleza. Aí você tá solteiro, certo? Você tá solteiro. Então imagina que você chamou uma menina que você conheceu, muito bacana, que você queria sair com ela, você chamou ela pra comer uma massa na sua casa numa sexta-feira. Certo? Sim. Aí você chegou do seu trabalho e você já foi começar a ajeitar as coisas ali pra fazer o seu jantar, que vai ser 8 horas da noite. E você tá na sua casa às 5 horas da tarde. Aí você resolve dar uma barrigada. Só tem um banheiro. Você deu a barrigada, entupiu. Não vai mais. Certo? Não desce. E agora? Aí você pensa assim, pô, vou deixar esse problema aí. Deixa pra lá esse problema. Vou ligar pra ela e vou marcar em outro lugar. Vou ver se ela quer ir num restaurante. Pô, você já pensou tudo. Né? Já arrumei a solução. E amanhã eu penso nesse problema. Você liga, ela não te atende. Você liga, ela não te atende, porque ela tá se vestindo, certo? Você começa a suar frio. E aí você fala, pô, vou procurar então uma empresa pra desentupir isso. Aí você liga pra primeira empresa, não pode. Pra segunda empresa não pode, pra terceira empresa não pode. Você acha uma empresa que te faz o serviço em 1 hora. Só que ela cobra R$1.000. Você paga ou não paga? Lógico que paga, né?
É isso aí, cara. É a analogia da Depende de quem você tá esperando também, né? Não, exatamente. Mas imagina que assim, a pessoa da sua vida. Você acha que você quer investir porque você acha que ali é casamento, entendeu? Uhum. Senão você só vai falar, mano, tipo, a pessoa chega e fala, tá entupido o bagulho, aí você já não dá nem muita atenção. Mas imagina que a pessoa da sua vida, você não quer passar feio. Você paga os R$ 1.000. Se você tem, você paga, entendeu? E a mesma coisa, informática é assim, as pessoas só lembram de você quando o computador dela deu problema, ela precisa fazer o TCC, quando a empresa dela parou, tá? Então essa é a que eu faço a analogia da privada entupida. Informática é a mesma coisa. Então eu não acho que você vai viralizar. Mas um bom conteúdo bem feito, em vez de trazer público orgânico, a gente consegue por pouquíssima verba, e entregar esse conteúdo para milhares de pessoas, entendeu? E público quente, né? Exatamente. Então você consegue fazer, se você souber fazer bons conteúdos que engaja, mesmo sendo um conteúdo que não tem muito interesse, um conteúdo bacana, quando você pôr dinheiro, ele vai entregar muito isso. Então é isso, eu vou fazer um aulão, mão na massa, que a gente fez um aulão mão na massa de como começar a empresa. Aí o segundo que eu quero fazer é de prospecção, tá? Utilizando a IA de prospecção. E o terceiro aulão que eu vou fazer, que eu já tô escrevendo, é o de redes sociais. Porque através de redes sociais é que vocês vão trazer mais povo que vão comprar de você, entendeu? E você tá gostando dos vídeos que eu coloquei lá, mano? Cara, eu tô gostando pra caramba, cara. Tô gostando pra caramba, sim. Não, pô, eu não minto, não. Eu ia falar pra você. Primeiro que se eu mentisse pra você, eu estaria até mesmo contra o meu propósito, que é ensinar vocês a fazerem conteúdo e vender mais, entendeu? E eu acho o conteúdo muito bacana. E se você parar pra ver, você tá com 20 seguidores, não é isso? Uhum. E bate mais visualização do que você tem de seguidores. Então isso significa que o seu conteúdo tá funcionando, entendeu? 20 vezes mais, é muito louco isso, né? Exatamente. Isso significa que o seu conteúdo tá funcionando. Por quê? Como que funciona hoje a métrica do Instagram? Que é muito melhor do que lá atrás, tá? Antigamente ficava no topo quem já era mais famoso. Hoje fica no topo quem produz mais, tá? Quem produz mais e retém mais, tá mais na frente. Então o Instagram hoje ele dá muita visibilidade para quem consegue reter, certo? Conteúdos bons. Então se você parar pra ver, ele faz o seguinte, ele pega o conteúdo que você acabou de gerar e ele manda para 10% da sua própria audiência. Se ele não engajar com a sua própria audiência, ferrou, entendeu? Já vai dar ruim, vai flopar. Agora você vê que 10% da sua audiência curte seu conteúdo, tanto que ele fura a bolha da sua audiência, entendeu? Então, se você continuar desse jeito, vai chegar no 80-20, que vai pegar um vídeo que vai estourar. Eu acho que aquele vídeo, se você fizesse aquele vídeo que eu falei que eu indiquei pra você, é um conteúdo, cara, eu gostei pra caramba daquele vídeo. E é difícil eu gostar de um conteúdo assim, tipo, bater o olho e falar, mano, esse conteúdo é legal. Vai chegar um vídeo que vai estourar e aí vai te trazer 5 mil, 10 mil pessoas, entendeu? Eu tenho um computador do meu pai que dá pra fazer isso aí sem gastar. Sim. Assim, eu não vou comprar do meu pai, né? Acho que é demais. Mas daria pra... Você tem SSD? Senão você pega um comigo que... Pega um comigo essa semana e já me faz... deu 2 já. Vou te dar o terceiro, cara. Pega o SSD comigo e faz esse trampo aí que vai dar bom, cara. Esse conteúdo é um conteúdo que eu quando eu olhei assim, eu não tinha visto ainda uma comparação. Eu sei como que é, você sabe a diferença, mas as pessoas não sabem, cara. Quando eu falo assim, quando a gente presencia a primeira vez a diferença que faz no SSD, é aquele blowing mind gigante. Você fala, caraca, mas é muito mais rápido. É aquele meme lá da cabeça estourando. Né? Tipo assim, o computador voltou a ser gente, assim, sabe? Tava morto, agora ele reviveu. Essa é a sensação que todo mundo tem. E todo mundo que faz tipo de serviço fala justamente isso. Fala, caramba, ele parece que é novo. E você fala, pô, justamente que o HD ele vai se desgastando com o tempo. Até a questão de otimização do Windows 10 e 11, então o HD já não presta. Eles fazem do jeito que parece que não se importam mesmo, se você tem alguma coisa antiga. Porque eles querem que você atualize. Mas... Exatamente. Isso é até um problema pro futuro Windows 11, né? E você sabe que essa é a nossa obrigação, cara. Pra gente que quer vender serviço, a nossa obrigação é instruir, é mostrar, entendeu? Então por isso que eu falo pra você que seus conteúdos estão da hora. E você tem que doutrinar a sua galera. Assim, é bem assim mesmo, mostrar. Às vezes as pessoas nem sabem que ela tem um problema. É você que mostra pra ela, entendeu? Então você falou do TCC, cara, me deu uma ideia legal, cara, de fazer algum vídeo baseado nisso, né? Sim. Você pegar nessa dor, né? Falar, pô, tá chegando o ano do teu TCC e se seu computador lixo aí, não vai te deixar na mão, cara. Quantas horas você perde?
Eu vou te falar porque, assim, tem um rapaz que trabalha na Marquente e ele tava fazendo o TCC dele e... Cara, eu não sei o que aconteceu, que ou ele pôs uma senha, essa senha ele deve ter colocado maiúsculo, a gente tentou remotamente, mas quando tá bloqueado, você não consegue ficar acessando a máquina da pessoa, né? Então eu fui falando pra ele e tal, e ele não conseguia logar, e o TCC dele tava lá dentro. Mano... Na máquina da empresa? Não, na máquina dele, no computador pessoal dele, E aí ele veio lá da Casa do Chapéu, cara, longe pra caramba pra trazer a máquina e disposto a pagar o quanto eu quisesse pra poder liberar o TCC dele, que ele tinha que entregar na segunda-feira, entendeu? Caraca, mano. E alguma coisa que ele fez, ele travou, ele pôs uma senha e não conseguia mais liberar a máquina, entendeu? Uhum. Às vezes ele cadastrou a senha com a Caps Lock, né? Aí ficou tudo invertido. Então, mas aí ele tentou fazer a senha novamente com o Caps Lock, tentou fazer um monte de coisa e não cantou. Não conseguia. Tentou, tipo, eu falei pra ele uma parte de padrão, ele não conseguiu. E aí ele entrou, e o Windows 11, cara, é enjoado pra você quebrar a senha. Caraca. Eu aprendi com o IA aquele esquema lá de você pular a obrigatoriedade, isso no 10, no 11 eu já não consegui. Sim. A obrigatoriedade de você cadastrar um e-mail do Outlook, né? Sim. Eu acho isso incômodo pra maioria das pessoas. É claro que... Sim, a gente tira o cabo de rede. Não, mas tem um esquema, você aperta, acho que F10 ou F12, sim. No que 11, abre o DOS. Isso, no 11, no 11 tira o cabo de rede e formata sem cabo de rede que ele não vai pedir pra você colocar o Hotmail. Eu cheguei, tinha atualizado e ele tava pedindo de qualquer jeito. Não, tá dando pra passar. Mas isso daí é chato pra caramba mesmo. Porque às vezes a pessoa nem quer abrir um Outlook, nem quer logar. E também o Windows ele é muito chato quando você inicia, porque ele te enche de coisas pré-baixadas, né? Futebol, e clima-tempo, aquele negócio. E eu gosto particularmente do que o Windows nem tem nada. Sim. E aí eu, tipo assim, os programas que são de inicialização eu desativo quase todos. A não ser o antivírus natural dele, essas coisas assim. Tipo Steam, pra quem joga, deixa desativado, porque é uma coisa que pesa o computador, né? Sim. E às vezes a pessoa perde 2 minutos ali, já é muito tempo, dependendo. E o que você tá vendo dessa área aí de informática? Uma área, você acha que... O pessoal fala que tá saturado. O que você acha? Acha que tá saturado mesmo? Eles falam disso de todas as áreas, né, cara? Exatamente. E você vai falar, cara, a gente tem que trabalhar saturado mesmo. O que você vai fazer, então? Sim. Vamos virar pedreiro, então? Virar empreiteiro? Vamos construir sobrado lá no interior? Vamos não. Vai estar saturado de pedreiro também. Então, e aí? Sabe que vai daqui a pouco saturado? Daqui a pouco? Mecânico. Esses caras vão sumir do mapa. Mecânico, chaveiro. Quantos chaveiros você conhece? Exatamente. Né? Então, como é que é? Não... Essa é uma conversa meio que de louco, né? Sabe que até aquela primeira profissão do mundo, né? Você sabe qual que é? Também tá saturada, né? Prostituição. Tem assassino, bandido, né? Prostituto. Esse nunca vai saturar, eu acho, né? Não, mas primeiro, até aquela primeira profissão do mundo lá, que você sabe qual que é, com esses adventos da internet aí, e agora a venda de conteúdo, os caras estão fazendo até mulher na IA, cara. Então, até essa profissão tá sendo prejudicada. Tá sendo prejudicado. Então, assim, eu acho que quem fala, né, que tá... É aquela pessoa que gosta de ver mais problemas. Cada solução que você arruma, ele arruma um problema, entendeu? Ele arruma um problema pra cada solução que você dá. E é aquelas pessoas que, tipo assim, gostam de dar desculpa, né? Aí eu já falo que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em nada, é verdade. Tipo assim, é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Aí um outro cara falou pra mim essa semana aqui, Ricardo, que eu comecei na época boa. Eu comecei quando a água era limpa. Falei, cara, mas não tem uma conversa mais doida que essa, porque eu comecei há 23 anos atrás. Tinha mais computador naquela época que eu comecei, ou tinha mais computador hoje? Sim, tem inúmeras vezes mais computador do que é hoje, né? E outra, o piso é baixo, cara. Você não precisa ter 23... Quantos anos de experiência você tem? 23 anos, você falou? 23 anos. Você não precisa ter 23 anos de experiência para ganhar algum dinheiro. A barreira de entrada é bem baixa? Eu não tem motivo pro cara jogar isso como argumento contra você. Sim. Não tem essa água limpa. Se você beber água suja, você ainda vai se hidratar. Sim. Né? Pelo amor de Deus. Você não morre de sede, né? Mantendo essa analogia do louco. Agora, assim, eu fico pensando assim que... Eu tava pensando qual que é a profissão que tem menos barreira de entrada que essa, cara. Porque assim, você precisa investir muito pouco. De ferramenta, você precisa de uma chave de fenda e uma Philips. Mais nada que isso. Boa vontade. Aprender com o método certo. Então, aí tem o TechStart, aí já fazendo meu jabá, o TechStart, R$297. Te deixa um profissional e já era. Qual que é outra profissão que... Não tem, cara. É muito rápido. Você faz... você começa em 15 dias, já tá começando a ganhar dinheiro já.
E o mais legal, Jorge, é que você pode ser de qualquer área. É claro que não é todas as pessoas que têm interesse. Como a gente falou, as pessoas, a maioria, não se interessam por tecnologia, não porque elas não têm capacidade de aprender, mas é porque elas não querem. Elas olham para a coisa e falam assim, eu vou formar alguém. Só que isso abre um ótimo precedente. Sim. Onde existe um problema a ser resolvido que as pessoas não querem fazer elas mesmas, é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Exatamente. Uma vez eu conversei com um mecânico lá da fábrica, que ele era mecânico de formação mesmo, só que ele mexia com os teares, né? Nas máquinas de biotesca e tal. E aí, num assunto, ele falou que ele precisava mandar o carro dele pro mecânico. Eu falei, pô, mas você não é mecânico? Ele falou, tá, mas eu sou pago pra mexer nisso daqui. Exatamente. Eu não quero mexer no meu carro. Eu vou pagar alguém pra mexer. Eu falei, realmente, mano, o dinheiro serve também pra você comprar tempo. Você não quer gastar 2, 3 horas ali pra... Eu nem sei quanto tempo demoraria pra consertar o carro, mas você não vai querer se preocupar com isso. Você quer pagar alguém pra fazer. E as pessoas que... Pô, isso até parece uma propaganda, né? Que são de alta performance, elas não vão querer perder tempo com o computador travando. Sim. Sabe, alguma coisa que deu pau, que não tá conseguindo acessar alguma foto dela que tá no HD, qualquer coisa assim. Ela quer as coisas funcionando fluidamente, né? Exatamente. E é isso que a gente faz, né? Então, assim, é propaganda, mas na verdade é propaganda mesmo, né? Tem que falar do nosso a grande realidade. Então, agora eu vou deixar para você fazer pergunta, Ricardo. Pode perguntar sobre o curso, pode tirar dúvida, fica à vontade, pergunta o que você quiser, vou responder para você. Como que a gente se aproxima, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode vender como serviço de TI? Grande empresa, cara, você vai precisar ter um pouco mais de conhecimento, porque aí você já vai ter muitos servidores, vai ter servidor de aplicação, servidor de arquivo, servidor de AD, servidor de N coisas, né? Por exemplo, que nem lá eu falo muito da Marquente, né? Mas a Marquente hoje tem mais de 20 e poucos servidores, tem 12 firewall, então assim, é uma estrutura muito grande. Agora, quando você fala de pequena e média empresa, né? Você está falando ali de praticamente o que você faz, né? E depois você vai entrar na parte de conexão, parte de redes, onde você interliga e compartilha recursos. Então, o que você precisa entender é sobre compartilhar recursos. É essa a grande vantagem de você ter um conceito em rede, tá? Compartilhar recursos. Então, assim, você tem que entender a melhor forma de você compartilhar a impressora, a melhor forma de compartilhar um arquivo, e aí tudo vai depender realmente do tamanho. Imagina assim, eu tenho um cliente ali na Moca, ali a XCar. São 20 computadores. Eles não querem investir num AD. Para ele não faz sentido que os usuários dele se loguem no AD, por mais que eu acho que é mais seguro, entende? Então você também tem que fazer o que o seu cliente também quer, né? Você também não consegue fazer tudo o que você acha certo e resolve. Então o que eu tenho lá? Lá eu tenho um firewall, que todo cliente que eu pego, eu implanto um firewall, todo, tá? A gente faz a parte de segurança. E aí ele tem um firewall, a gente faz toda a parte de roteamento e a divisão de rede dele, então ele tem uma rede para dados, porque quando a gente fala dados são os arquivos, uma rede para voz, que a gente fala dos aparelhos telefônicos, uma rede para câmera, então todas as câmeras dele funcionam numa outra rede, e ele tem uma rede para Wi-Fi, as antenas de Quando Wi-Fi. você fala rede, você tá falando VLAN? Isso, cada um é uma VLAN, exatamente. Então eu divido por rede, segmento por VLANs. Então eu vou lá, implanto um firewall, logo na sequência do firewall eu instalo um switch gerenciável, e dentro do switch gerenciável eu coloco, do ponto 1 ao ponto 10 são computadores. Da porta 11 até a porta 16 são telefones. Da porta 16 até a porta 20, Wi-Fi, entendeu? E ali eu faço uma VLAN para cada um. Dentro do Fire eu faço roteamento. Então, assim, o que você precisa entender? Que ali tá compartilhando recurso, só que com segurança. Se pega vírus, por exemplo, numa rede, não ultrapassa para outra. Certo? E aí eu tenho um HD, um NAS, né, onde a gente coloca os arquivos, então todas as fotos é salva no NAS, e esse NAS da Seagate já tem uma ferramenta que faz backup nas nuvens dele. Então tudo que é salvo local já faz uma réplica para as nuvens. Então os arquivos deles já estão salvos. Então mais um compartilhamento de recursos. Aí eu compartilho esse HD entre todos os usuários. Então o cara da documentação de quem vendeu o carro, coloca lá dentro. Tem uma pastinha lá dentro. O cara que faz a questão das fotos para publicar o carro já tá lá dentro. Então é isso, eu compartilho as impressoras, então tem uma impressora no térreo e uma no primeiro andar, elas são compartilhadas. É compartilhar recursos, é isso que você vai ter que entender no segundo nível. Mas a maioria do meu trabalho lá é para montagem e manutenção de máquina, uma máquina que deu pau por temperatura, troca de memória, upgrade. Uma vez,
O firewall lá já foi implantado em 2018. Eu só faço update, não faço mais nada. Uma vez implantado, você não põe mais na mão, sabe? Só faço update. Aí o update eu troco as versões e tal. É uma coisa que, assim, dá pouquíssima manutenção e muito retorno financeiro. Muito retorno financeiro. E aí esse cliente, pra você ter uma ideia, ele me paga R$2.200 e eu só vou lá uma vez por mês. Você fez um vídeo sobre isso, né? Eu só vou uma vez por mês. Remotamente eu ajudo, mas já faz bastante tempo que eu não dou um suporte remoto, porque tá tudo redondo. Então aí você fala assim, pô, mas é fácil assim? Não, não é. Primeiro peguei o cliente, fiz toda essa configuração, eu pus o firewall, eles não tinham. Lá ficava caindo a internet, porque que eles chegaram porque tinha problema. Qual que era o problema? A internet caía, eles não conseguiam vender carro. Eles punham um arquivo em algum lugar, o arquivo sumia. Então eu fui lá e trabalhei focado nesse cliente 4 finais de semana. Trabalhei de sexta para sábado, aí sábado o dia todo e domingo o dia todo. Eu tinha outro cliente para atender durante a semana. Então eu trabalhei durante 4 finais de semana, fiz tudo. Eu já tenho esse cliente já desde 2018 e eu recebo R$2.200 para manter tudo funcionando. Então eu vou uma vez por mês e aí geralmente eu fico lá umas 3, 4 horas, ainda porque eu fico batendo papo com os donos. Porque não tem problema para resolver, o negócio funciona redondo. Aí faço a manutenção, a limpeza, levo lá o sopradorzinho, bato um ar, passo uma pasta térmica, cara, trampo de 1 horinha, deixo todas as máquinas resolvidas, fico ali batendo um papo. Luvinha? Não põe luvinha não, cara, não gosto de usar luvinha. E aí eu deixo tudo redondinho. Então assim, é isso que você... o que vai te dar dinheiro, na verdade, é essa previsibilidade de caixa, vai ser os contratos mensais que você vai ter, mas para você pegar contrato mensal, primeiro você vai ter que atender no avulso. Ele vai ter que pegar uma confiança em você, entendeu? Então, é assim que funciona. E ele... Você chegar na primeira vez, o cara, não, aqui tem uma mensalidade, como assim? Então, assim, esse cliente chegou para mim através de uma indicação. Quando a indicação é muito mais fácil. Eu tinha feito um cliente ali na 25 de março e vendia calcinhas, cara. Era especialista em vender calcinha. Ele não vende nem lingerie toda, eu era especialista em vender calcinha. E aí eu fui lá e dei uma geral nas máquinas para ele, indicado de outro cliente, e esse cara é primo do Márcio da Xcar. E aí ele me indicou lá, eu cheguei e fiz todo o trampo pra ele, porque eles estavam tendo muito problema de conexão, eu resolvi, ele ficou redondo. Então, igual ele fala, tipo assim, ele prefere pagar a minha mensalidade do que o seguro do prédio. Porque lá na rua, lá ele nunca foi roubado, mas problema com o computador ele já teve, entendeu? Então eu virei parte de um seguro pra ele prefere pagar meu serviço, e eu deixo tudo redondinho pra ele, tem 2 internet, eu faço load balance. Desde que eu entrei lá, ele nunca deixou de vender um carro por falta de que um computador deu pau, sabe? Nunca deixou de vender. Esse Xcar, por exemplo, é o tipo de cliente minimamente educado em tecnologia, eu vou usar um termo forçado, tá alfabetizado, que entende a importância dessas coisas? Não. Ou ele é o tipo de cliente que você teve que pegar pela mão, explicar e falar da importância dessas coisas? Cara, não existe cliente educado que entende minimamente. Não tem. Só se o cara já for da área de tecnologia. Vou te dar um exemplo. Se você for na TOTS, os caras são educados. Eles entendem a necessidade de investir R$50 mil em um switch. Fora isso, não existe um cliente que entende. Tudo é pela dor, nada é pelo amor. Tudo ele teve que ter um problema ferrado. Esse problema fez ele perder muita grana e aí ele aceita pagar um pouquinho pra não sofrer aquela dor de novo. Todos. Eu não conheço, eu já tenho 23 anos de experiência, eu não conheço ninguém que falou assim, mano, meu computador aqui, eu acho que eu preciso fazer uma manutenção. Vou chamar o Ricardo, entendeu? O computador do cara tá ferrado, mano, o botão tá caindo, e aí o dia que ele fala assim, cara, preciso fazer um trabalho, aí ele vai apertar o botão e não funciona. É bem a analogia da privada, você nunca lembra dela, o dia que ela entupir, te ferra a vida, entendeu? Não tem cliente do cara, assim, ao menos que o cara, ele já ame, porque tem pessoa que ama a tecnologia. Não sei se você conheceu lá nas lives, lá atrás, o Celso, o advogado. Sim, lembro das mensagens que ele mandava. Ele interagia bastante, né? O Celso, ele gosta de informática e ele entende, mas é porque ele gosta. Tipo, eu acho que ele é um técnico frustrado, entendeu? Tipo assim, ele nasceu para ser técnico de informática, mas se deu melhor em direito, então ele não consegue, tipo assim, conciliar os dois, mas é ele que instala os programas dele, ele fica toda hora mexendo, sabe? Então ele sabe, ele é um cara que entende, mas por quê? Porque ele gosta mais de tecnologia do que eu acho que ele gosta de direito, sabe? Mas ele é o ganha-pão dele hoje. Mas vou te falar pra você, Ricardo, isso é em tudo. Eu vendia serviço de polimento de R$2.000, vitrificação de R$2.000, ninguém entendia o porquê. Tipo assim, as pessoas não entendem. O nosso trabalho é conscientizar essa galera. É mostrar pra ela que dói mais não pagar do que pagar, entendeu? É por isso que a gente gera conteúdo, senão não precisa gerar conteúdo. Entendeu? Tem que mostrar que a máquina
com SSD é muito mais rápida do que a máquina sem SSD. E o que isso vai trazer? Vai trazer benefício. Se não trouxer benefício, ela não quer fazer. Aprende uma coisa, Ricardo, que é uma dica para todo mundo. As pessoas só fazem as coisas por dois motivos. Por dois motivos. Ou é por medo, tá? Ou é por ganância. Certo? Tudo na sua vida. Ah, mas eu vou procurar um psicólogo pra fazer. Mas por quê? Ou é por medo ou por ganância. Ou você tem medo de ficar louco, ou você quer melhorar a sua performance pra ganhar mais dinheiro. Então as pessoas só se movem por esses dois fatores. E isso inclui eu, inclui você, inclui todo mundo. Você só aprende um novo curso ou porque você tá movido pela dor, porque aquilo tá atrapalhando, ou você tá sendo movido pela ganância, que você quer mudar de emprego, quer ganhar dinheiro e quer... Então assim, é por esses dois motivos. Não há problema nenhum em ganância, você querer ganhar dinheiro. Tem problema de você, pra ganhar dinheiro, você ferrar alguém. Isso é um problema. Então, quando você entender isso, e você criar conteúdo em cima desses dois assuntos, que é dor ou ganância, os seus conteúdos vão viralizar mais ainda. Entendeu? Você pode olhar meus conteúdos, ou é falando que a pessoa, tipo assim, é medo da pessoa aprender errado e gastar tempo, ou é porque se ela fizer o certo, ela vai ganhar dinheiro mais rápido. Certo? E aí dentro desse, eu já vou te dar uma antecipada sobre o que é rede social. Quando você aprende que você tem esses dois jeitos de você fazer conteúdo, que você tem que ativar esses dois botões, você divide isso em quatro conceitos, que é descoberta, achar novas pessoas, que são as pessoas que não sabem da dor, não sabem nem que ela tem um problema, que é descoberta, que você se apresenta e mostra. Só que quando você faz conteúdo de descoberta, a sua autoridade vai parar lá no pé. Aí você fala, como assim, Jorge? Pergunta aí, fala pra mim, como assim, Jorge? Como assim, Jorge? Porque quando você vai precisar reter a atenção, você tem que chamar a atenção. Você precisa assim, ó, oh! Aí nisso sua autoridade já caiu. Porque você precisou sair de dentro de um carro pra fazer conteúdo, você precisou fazer sabor energético, você precisou fazer uma trend, uma dancinha. Porque é só assim que você prende a atenção de alguém, certo? A pessoa só dá atenção porque ou é ridículo, ou é chamativo, entendeu? Então, é bizarro, né? É bizarro, exatamente. Então, conteúdos que geram... que faz você ser descoberto é aquele conteúdo que vai fazer você parecer um idiota. E aí depois você vai fazer a segunda fase do conteúdo, que é retenção. Essa de retenção, né, relacionamento e retenção, vamos chamar de relacionamento, aumenta a sua autoridade. Porque é quando você mostra o conhecimento. Você fala assim, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você bote uma peruca, e aí você vem assim e faz uma peruca do William Bonner, sabe? E você fala, no jornal de hoje eu vou te dizer que o seu computador pode estar trazendo um problema muito grave para sua conta bancária. A pessoa, caramba, como assim conta bancária? Foi descoberto que 1 milhão de pessoas tentam invadir as contas bancárias das pessoas, tá? Você entendeu? Você fez um conteúdo que chamou a atenção, vestido de William Bonner, que é pra prender a atenção da pessoa, ou seja, a sua autoridade deu uma caída. E aí você faz o relacionamento, que é mostrar que você tem aula sobre isso, mostrar que você ensina todo dia sobre isso também de forma séria. E mostra o tanto que você manja disso, ensinando pra ela sempre em cima da dor ou da ganância dela, né? Por que você precisa tomar cuidado? Que vão invadir, vão roubar teu dinheiro. Aí já mexeu com dois. Com a ganância e com a dor. Então, assim, você queria primeiro de descoberta, depois de relacionamento, você vai relacionando com aquela pessoa. Tem um estudo que diz que pra pessoa comprar de você, ela tem que te ver pelo menos 4 horas. Tá? Ela precisa te ver 4 horas. Ou é na rua te conhecendo, ou é vendo vídeos seus por 4 horas. É por isso que as pessoas fazem conteúdo no YouTube e depois vendem alguma coisa. Porque pra ela te ver em rios 4 horas, puta, vai ser rios pra caramba. Demora, mano. Pra você, como é que você mostra autoridade em vídeo de 1 minuto? É muito difícil, cara. Você entendeu? Por que o Paulo Musi faz live de horas? Porque quando você consegue prender e reter a atenção dessa pessoa por 1 hora, você consegue mostrar toda a sua capacidade técnica, entendeu? Depois que você fez a descoberta, relacionamento, aí você sempre faz conhecimento, você sempre faz conteúdo de conversão. Porque essas pessoas que relacionou com você aqui agora, descobriu e relacionou, elas estão prontas a te comprar o produto. A parte mais funda do funil, né? Aí você faz a conversão. Ó, você que já sabe que o seu computador tá lento e que eu sou a solução, me chame. Você entendeu? É por isso que primeiro as pessoas te descobrem, depois começam a relacionar com você e depois compram alguma coisa de você. Ela precisa confiar em você. Então, de novo, descoberta, relacionamento, conversão. Faz conteúdo de conversão. E por último, remarketing, que é o cara que não acredita na sua primeira vez, né, que você tá fazendo conteúdo, e aí você retrabalha ele, ó, você que me viu, que ficou com vontade de comprar, agora clica aí, pô, você já me conhece, já sabe que eu sou, já sabe que eu resolvo o teu problema, agora compra.
Então pensa que você sempre vai trabalhar para esses dois tipos de conteúdo, certo? E que sempre você precisa fazer conteúdo dessa forma. Você vê exatamente isso do Pedro Sobral, cara. Isso. Ele é professor de anúncios, né? Tráfego pago, né? Ele, tipo, fala olhando pra câmera, assim, né? Pô, ele já viu uma live minha, já assistiu ao meu curso. O que você tá esperando? O que falta pra você comprar, cara? Você já sabe quem eu sou, pelo amor de Deus. Você tá com vontade de comprar. Às vezes a pessoa tá com vontade, cara. Ele tá com vontade, ela tem o dinheiro, ela tá com vontade, ela sabe que você resolve o problema, mas ela não compra. Entendeu? Mas falta aquela viradinha, né? Aquele ajustezinho, né? Exatamente. Então, assim, eu nem lembro porque eu cheguei nesse assunto, mas foi respondendo alguma pergunta. Então, tá. Sobre, assim, as pessoas, não existe a pessoa educada que vai comprar, mas isso é pra qualquer área. Pensa só, você tá doente, certo? Você foi no médico, ele te passa o remédio pra comprar, você ainda fala assim, mas pô, será que não tão mais barato? Porra, é sua saúde, caramba. Se com a sua saúde você reluta, imagina com o teu computador, pô. Então, né? É um equipamento. Entendeu? É por isso que a gente fala que a gente mostra que se ele não fizer o que tem que ser feito, não é só o desempenho, que o desempenho traz dinheiro. Quanto mais ele rende, mas também pode ser invadido o computador dele e ele ser roubado. E aí, sendo roubado, ele perde quanto? Muito dinheiro. Então, o que é melhor? Ele ser invadido e perder ali um empréstimo de 10 mil ou fazer uma manutenção de 250 reais? Entendeu? Então, você tem que ensinar pra pessoa que dói muito mais ela não fazer o que tem que ser feito do que fazer o que precisa ser feito, entendeu? Uhum. Quer falar mais alguma coisa, Ricardão? Quer fazer mais alguma pergunta? Fica à vontade, cara. Eu tô aqui pra responder. Falando sobre CFTV também, né? Sim. Eu ainda não vendi nenhum serviço desse tipo, né? Cara, falta um pouco de coragem também, né? De ir atrás. Né? Então, tudo isso que gera mudança dá uma travada, né? Por que a gente tem tanto medo, né? De enfrentar as coisas da vida, né? É. Tem gente que é cara de pau, né? É igual pegar mulher, né? Às vezes os caras pegam as mulheres bonitas porque eles não têm medo de nada. Cara, eu nunca tive medo de ir atrás de cliente, de vender. Nunca, cara. Nunca. Você pode até ver assim, tem muitas pessoas que relutam em gravar vídeo, aparecer, pôr a cara, as pessoas travam, tremem de medo. Cara, nunca, velho, nunca. Mano, é isso que tem que fazer pra pegar mais, pra vender mais? É isso que precisa fazer pra atender mais? Sempre, eu penso da seguinte forma, cara. E pensa você também. E isso vai te ajudar a destravar. Sempre tem uma pessoa precisando do teu trabalho. Sim. Só que tem uma pessoa pior que você e aparece mais que você. Tá ocupando meu lugar, né? Preciso tirar ela de lá. Exatamente. Aí você quer que essa pessoa que é ruim, que tá prejudicando as pessoas, que tá fazendo um mau trabalho. O profissional que não quer melhorar, tem aquele que tá iniciando, que a gente entende, mas tem o profissional que não quer melhorar, que ele só quer tomar o dinheiro dos outros. E ele tá pegando o teu lugar. Ou seja, se você não for atrás do cliente e salvar ele do mau profissional, você é conivente com isso. Já parou pra pensar nisso? Que a sua... sabia que você é obrigado a prestar um bom trabalho e ajudar o teu cliente a chegar na conclusão que ele precisa? Então, eu sempre pensei assim, cara. Eu vi isso uma vez e falei assim, mano, se eu não vender, se eu não fizer um bom trabalho, vai ter alguém pior que eu fazendo esse trabalho e prejudicando o meu cliente, entendeu? E se você se esforça o mínimo? Claro que você não vai se esforçar só o mínimo. Mas eu tô dizendo, numa situação atual das coisas, se você se esforça o mínimo, você já tá bem pra cima da média. Sim. Então a probabilidade, falando estatística, de ser uma pessoa ruim é muito grande comparado a você. Sim. Então se você não vender, igual você tá falando, você já tá contribuindo pro mal do cliente. Exatamente. Então você é obrigado a resolver esse problema. Você é obrigado a vender, atender seu cliente e fazer um bom trabalho, é claro, né? Então assim... E, cara, é aquilo lá... Outra coisa que eu costumo falar muito, né? Que montei até uma fórmula, né? Que é o M mais C é igual a R. Que é método com consistência é igual a resultado. Cara, se você tem um método de trabalho, mano, aplica isso todo dia, todo dia, todo dia. Mano, Deus olha lá de cima e te ajuda, cara. Ótimo. Ajuda. Aquilo que a gente tava falando outro dia. Às vezes você quer comprar um carro e você fala assim, mano, eu vou comprar o carro e só de você falar, parece que já vai aparecer nos carros, já vai aparecer nas coisas, as coisas vão acontecendo e quando você vai ver, você já tá com o carro. Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, o universo dá o segundo. Pô. Estende tapete, vamos dizer assim, né? Exatamente. Mas aí, o que você quer saber sobre CFTV? Manda ver. Não consegui formular a pergunta muito corretamente, mas se você tem algum tipo de sugestão, né, tipo de cliente prospectar em relação a isso, né, ou se na verdade é interessante vender esse serviço como um pacote também com os outros serviços que já vão ser oferecidos para nós.
Não, eu vou ser bem sincero. Hoje eu não prospecto mais cliente novo de CFTV. Tipo, se não vendo mais. Eu tenho ainda como serviço para clientes que vendem a tecnologia. Uhum. Por exemplo, assim, ó, apareceu um cara que não quer fechar comigo nenhum serviço de redes, não quer fechar nenhum serviço de informática, mas o cara quer comprar 400 câmeras, eu não instalo. Não vai rodar Sim. bem, não vai funcionar bem, vai ficar travando e aquilo vai me dar dor de cabeça, certo? Por quê? Porque hoje, câmeras, cara, antigamente tinha menos de 1 megapixel, hoje tem câmera de 8, 12 megapixels. Então, se você não estruturar toda a rede para receber isso, você vai dar problema pro cliente, porque vai começar a travar. Então, se o cara me passa a câmera, mas me passa a rede para eu gerenciar para ele e explico e ele entende que isso é necessário, eu não pego, porque vai dar dor de cabeça. Então, eu não prospecto clientes novos de CFTV. Mas eu tenho isso como serviço meu. O cliente quer fechar comigo toda a parte de máquina e computador e ele fala assim, mas conhece alguém que faz câmera? Sim, eu faço. E aí eu vendo um pacote completo para ele, até mais barato, queria pagar para outra pessoa, mas eu já faço tudo, aí fica tudo funcionando redondo, lindo, faço uma VLAN só para as câmeras, sabe, para não conflitar com os dados, e o cara vai ter aquilo lindo, senão eu não vendo mais. Eu já tive muita dor de cabeça de vender condomínio, e aí eu ponho as câmeras, só que quando interliga na rede, o cara não tem uma rede boa, influencia na câmera e a câmera influencia na rede do cara, e aí eu sou obrigado a resolver a rede de graça, porque eu preciso que o meu serviço funcione. Ele quer a câmera funcionando, né? Exatamente. E você precisa fazer a câmera funcionar, dá seu pulo. Exatamente. E aí o cara não entende, eu apresento pra ele, ó, tiro da rede dele, coloco só na internet e entrego o acesso. Funciona, põe na rede do cara, conflita, vira uma bagunça de IP, já começa a bugar tudo, travar tudo. Então foi por isso que eu parei. Ou o cliente fecha tudo comigo pra eu entregar uma excelência, e é isso que tá quebrando as empresas hoje de CFTV. Eu conheço um monte de empresas grandes que quebraram, por exemplo, a Eletroseg, que, puta, não podia ter falado o nome da empresa, né? Mas enfim, ela quebrou porque ela vendia o serviço, não tinha uma base de tecnologia, começou a colocar câmeras fortíssimas e aí travava tudo, porque, cara, é um ARP ferrado na rede e bagunça tudo. Então eu falo pra você, se você for vender câmera, ou você vende residencial ou câmerinha de 18 câmera, 20 câmera, 24 câmera, ou não venderia projetos grandes, entendeu? Porque vai te dar dor de cabeça. Se o cliente não for totalmente seu. Se for totalmente seu, mete marcha e faz tudo, entendeu? Câmera, controle de acesso, já põe tudo pra funcionar. 3 AP, um em cada canto da empresa. Exatamente. Então é isso aí, Ricardão. Você gostou hoje desse bate-papo? Gostei bastante. Levou algum ensinamento? Tem sido convidado, claro, com certeza. Né? Estou empolgado também para as partes de servidores, né? Sim. Eu acho que sou um próximo passo, assim, que vale a pena, né? Logo mais já vai ter aula. Do PFSense, né? Como? Você falou bastante do PFSense, né? Que você mostrou pra gente naquela aula presencial, né? Sim. Eu achei muito louco. Ah, legal pra caramba. E quando você casar tudo, cara, você vê, vai ficar muito legal. Fica bem legal. Logo mais vai ter aula lá. Então agora manda um recado aí pra quem assistir essa conversa nossa aí, se deve ou não entrar no curso, se vale a pena entrar na área de informática. Na sua opinião, né? Não deixa eu te influenciar, na verdade, na sua opinião. Cara, eu olho pra vários amigos meus que estão perdidos na carreira, que não sabem muito bem o que fazer. E eu acho que você ser capaz de resolver problemas é uma coisa universal, né? E dentro dessa carreira, sobretudo, você vai estar sempre se desafiando, sempre encontrando maneiras de fazer uma coisa de um jeito melhor, de fazer uma coisa de uma maneira mais eficiente. E isso vai estar sempre te remunerando, né? Constantemente. Então, isso não vai faltar. E é uma área que precisa de quase nada além de coragem mesmo. Sim. De você cresce cada dia, né? Ter vontade de fazer as coisas. E assim, se as pessoas, sei lá, têm algum tipo de receio com a evolução da tecnologia, com IA, as pessoas precisam saber, sobretudo, que o hardware precede a IA. Sem o hardware, a IA nem existe. Exatamente. Então, a gente talvez eu seja a única, de todas as áreas, essa é uma das únicas ilhas que são sólidas nesse dilúvio da inteligência artificial. E muito pelo contrário, vai ser um grande aliado para nós. Né? Com certeza. Assim. Então, se a pessoa está entrando na área de tecnologia, eu acho que o TechStart é realmente fundamental. Vai te apresentar um mundo novo, você vai enxergar as coisas de um jeito, sabe, mais bonito, mais brilhante, e rapidamente você vai se ver trabalhando com isso. E vai estar trabalhando com isso. Eu acho que é isso. Obrigado, Ricardão.
Então, para quem eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Luiz. Eu sou fundador do TechStart. Ricardo é nosso aluno. E esse quadro aqui tá aqui no nosso canal, que é os Mestres da Tecnologia. O Ricardo é um mestre da tecnologia junto conosco. E é isso aí, cara. Quer fazer parte? Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar, cair para dentro. E aí você vai ganhar dinheiro igual o Ricardo. Ó, o Ricardo tá com essa cara bonita aí porque ele ganha muito dinheiro. A pessoa quando ganha muito dinheiro fica bonito assim. Beleza, Ricardão? Obrigado, mestre. Muito obrigado por participar. Esse foi mais um bate-papo com o aluno. Fica com Deus, tamo junto. É nóis, Ricardão. Abraço. É nóis, tamo junto. Abraço. Oi.